Começando aqui com o andamento preocupante da situação do Bessias, indicado do Lula aí ao STF. Demorou, mas parece que agora a coisa está indo para frente e o Lauro Jardim nos traz a informação de que houve uma reuniãozinha secreta. A reunião fora de agenda de Lula e Alcolumbre. Jorge Messias pode dormir tranquilo. Lula se reuniu fora da agenda com Davi Alcolumbre no fim de semana passado, encontro que teve por testemunha o boneco de Olinda, seu Rodrigo Pacheco, o candidato de Lula ao governo de Minas Gerais. Espero que perca. Isso aí é o que estou dizendo, né? O Lauro Jardim, tá? O caminho de Messias até o STF foi devidamente aplainado e Alcolumbre, obviamente, não saiu de mãos abanando. Que cargos, que agências, que dinheiros, que verbas, que emendas eles negociaram, saberemos com o passar do tempo, mas a gente sabe que o Alconhonho não sai de mãos vazias. E o Igor Gadelha nos traz uma informação que eu considero mais relevante. Meus amigos, vocês sabem que eu sou sincera. Tem sim agora uma chance do Messias passar. Principalmente se acontecer isso daqui que o Igor Gadelha vai mostrar pra gente. Então, por isso que a gente precisa ficar em cima, peguem telefones de gabinetes, mandem e-mail, redes sociais, comentários nas redes sociais dos senadores do partido do Bolsonaro, do PL. Messias projeta ter votos de senadores do PL, saiba quantos. Indicado por Lula ao STF, Jorge Messias prevê que terá votos de senadores do PL, embora o partido tenha fechado questão contra a indicação. Então o partido deu uma ordem, mas no escurinho lá da votação secreta vai ter senador do PL traindo seus eleitores. Não vou nem dizer o partido, é uma traição ao partido, mas traindo os seus eleitores. Então, senador que faz isso tem que ser demitido, né, pessoal? Temos aí eleição esse ano. Apesar do PL ter fechado questão contra o ministro da AGU, o Bessias projeta que terá votos de senadores do partido para aprovar a sua indicação ao STF. Pelos cálculos de aliados de Messias, o indicado de Lula deve ter votos de pelo menos 4 dos 16 senadores do PL, ou seja, o equivalente aí a 31,2% da bancada. É para acabar mesmo. Aliados do Messias no Senado, porém, evitam revelar os nomes dos 5 senadores. Opa, era 4... Pelo menos 4, aqui já 5 senadores. O temor é de que a divulgação faça os parlamentares mudarem de voto. Então, por via das dúvidas, vamos pressionar todos os senadores do PL, que é para não ter erro. Integrantes do entorno do indicado de Lula ao Supremo afirmam, no entanto, que esses 5 senadores do PL têm, em sua maioria, um perfil mais pragmático. Quem será? Messias, vale lembrar, tem um encontro com o líder do Senado, o senador Carlos Portinho. Será que o senador Carlos Portinho vai votar na aprovação do Messias? Vão até as redes do Carlos Portinho e perguntem, que perguntar não custa nada. Previsto para quarta-feira, dia 15, conforme antecipou a coluna. Então, o seu Carlos Portinho vai almoçar, vai jantar, sei lá, vai se encontrar com o Messias. Interessante. Vamos fazer a listinha e pressionar os senadores. Agora vamos para a boa notícia. Finalmente, uma boa notícia. Eu fiquei sabendo isso de noite pelas redes sociais do Paulo Figueiredo, que postou: Alexandre Ramagem está livre. Obrigado a todos os que oraram. Obrigado, presidente Trump e todos da administração. Então parece que rolou articulação internacional, já que está na moda falar de uma grande articulação internacional. E depois ele retuita esclarecendo, Ramagem não precisou pagar fiança. Com boa vontade, foi verificado que a situação imigratória dele é absolutamente regular, como dito originalmente. Estados Unidos são império das leis e não a várzea que se tornou o Xandaquistão. Ele não responderá a nenhum processo criminal. Acabou a narrativa. E Rebeca Ramagem fez uma postagem, não vou colocar aqui o áudio, porque eu não sei se a música tem direitos autorais, mas tem um vídeo do Ramagem chegando em casa, cena lindíssima, diga-se de passagem, a felicidade ali.
Ô, Ramagem, estamos todos felizes por essa cena que dá um quentinho no coração. E ela diz: hoje, mais do que nunca, nosso coração transborda de gratidão. Ô, família bonita, hein? Cheio das mulheres, Ramagem. Só mulher linda. Então, deixa eu continuar aqui na leitura. Hoje, mais do que nunca, nosso coração transborda de gratidão, graças a Deus pela chegada de Alexandre, que renova em nós a esperança, o amor e o sentido de tudo que enfrentamos até aqui. Somos uma família que permaneceu de pé mesmo nos dias mais difíceis, com força, união e fé inabalável. Cada momento de dor só reforçou o quanto somos capazes de resistir juntos, de nos apoiar e de seguir em frente sem perder a essência. Seguimos acreditando que a justiça no tempo certo será feita. Amém. Porque aquilo que é verdadeiro não se apaga e aquilo que é justo sempre encontra o seu caminho. E, acima de tudo, carregamos a certeza de que Deus nunca desampara aqueles que têm fé. Ele esteve conosco em cada passo, nos sustentando quando faltava força, nos guiando quando tudo parecia incerto. Hoje celebramos não só a chegada do Alexandre, mas a nossa caminhada sempre marcada por amor, resiliência e a confiança de que dias melhores vêm. Estou muito feliz com essa notícia. E o Flávio Bolsonaro também, ele postou aqui um vídeo delas falando a respeito, que de novo não vou poder mostrar para vocês por causa da tal musiquinha, mas o Flávio Bolsonaro diz o seguinte: a cada vitória, a cada momento difícil, superado, vemos claramente a mão de Deus nos capacitando para algo muito maior. Não vamos desistir do Brasil. E a velha mídia? Meus amigos, o rebolation que eles estão fazendo para não dizer assim, pois é, a Polícia Federal mentiu em nota oficial, não teve cooperação internacional nenhuma, foi uma questão burocrática e migratória, e o que rolou, na verdade, foi um migué de um policial federal que não poderia ficar vigiando e fazendo o que ele fez e que agora parece que pode dar ruim para o agente que fez essa história. Mas vamos ver aqui. O G1 noticia: Ramagem deixa a prisão nos Estados Unidos. Não é Ramagem que está livre, ele deixa a prisão. Aí eles falam que o ex-deputado federal havia sido detido em Orlando na segunda-feira, dia 13, e levado ao centro de detenção da Flórida. Não diz o motivo. O Estadão foi mais honesto. O Estadão aqui foi bem honesto, ó. Olha como é simples fazer jornalismo. Ramagem é solto nos Estados Unidos 2 dias após detenção por situação migratória irregular. Pronto. É que, obviamente, né, pessoal, ele entrou lá com um visto, provavelmente, de turismo, e aí, quando chega lá dentro, ele pede o asilo. O visto de turismo só tem 3 meses, mas enquanto tá rolando o processo de asilo, ele pode permanecer nos Estados Unidos de forma legal. Nome do ex-deputado não consta mais na pesquisa de detidos da Flórida. A PF confirmou a soltura, mas não recebeu detalhes dos motivos. Mas não era uma cooperação internacional que vocês... Meu Deus, o Trump vai prender os golpistas? Agora eles não sabem, agora eles estão confusos. Sam Pancher teve, pelo menos, a honestidade de relembrar o óbvio, né? A história contada pela Polícia Federal no caso da prisão de Alexandre Ramagem está em conflito com os fatos. Ou seja, é mentira. Os fatos foram uns, a história foi outra. Mentiu. PF mentiu. A nota oficial de um órgão de Estado fala em cooperação policial internacional para prender um foragido da justiça brasileira. Os fatos mostram uma detenção por expiração do prazo de permanência nos Estados Unidos. Agora, Ramagem foi solto sem sequer passar por audiência judicial, praxe nesse tipo de detenção do ICE. Isso indica que algo no fato que gerou a prisão do ex-deputado foi revisto. O miguezinho da polícia, E temos aqui Ana Flor. Sintam o clima de velório nos estúdios da Globo News. Essa notícia até por aliados do próprio Ramagem, né? Conversei com algumas pessoas, um aliado de Ramagem chegou a me dizer que já tinha conversado por telefone com ele, que ele já estava em casa, e há aqui uma guerra de versões que a gente vai ter que ver como se esclarece daqui para frente. Os aliados lá nos Estados Unidos de Ramagem dizem que houve sim uma interferência agora com o governo dos Estados Unidos, dentro do MAGA, dentro da Casa Branca, que isso teria ajudado nessa soltura do Ramagem e que ele não vai responder.
Então o Bananinha, Eduardo Bananinha, Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, eles realmente têm uns contatinhos dentro do governo? Poxa, que coisa! Responder a nada. Além disso, dão como certo o asilo que ele receberá. Agora, na Polícia Federal, dentro do governo brasileiro, ainda há a visão de que Ramagem vai responder, sim, a todo esse processo, que uma extradição é possível, afinal ele é condenado no Brasil. São questões que envolvem toda uma discussão. Sim, ele é condenado no Brasil por crime político, que só acontece em ditadura, e daí isso não é crime. Falar não é crime lá nos Estados Unidos. Falar a sua opinião, criticar autoridades, numa democracia não é crime. Então, esse crime que vocês estão dizendo só é crime, por exemplo, em Cuba, China, Coreia do Norte, Venezuela, Brasil, nas ditaduras. Então, essa história da trama golpista, eu fico imaginando um norte-americano vendo aquela foto, o cara vendendo algodão doce no meio do golpe de Estado. Eu queria ver a reação deles, mas vamos lá, dona Ana Flor. Jurídica, e a gente sabe que o governo dos Estados Unidos, via ICE, tem agido de formas diferentes dependendo de quem é preso. Há pessoas presas pelo ICE nos Estados Unidos que estão com o processo de asilo em andamento e o ICE sequer quer saber disso, né? Algumas pessoas são deportadas, inclusive, nesse meio de processo. Ramagem tem um pedido de asilo, sim, a gente vai ter que ver se isso vai andar, se vai ser concedido ou se ele passa a responder por questões imigratórias, né? Afinal, ele estava já com visto vencido, passaporte diplomático vencido, cancelado, na verdade, né? Então, aqui tem um grande embate. A soltura de Ramagem é ruim, é uma ação ruim para o governo brasileiro, né, para a atuação do governo brasileiro, que tentava mantê-lo preso enquanto não conseguia o retorno dele ao Brasil. E o que a gente vai ter que ver é como isso se dá. Então, o governo brasileiro que tentou dar um miguezinho e deixar ele preso enquanto ele não consegue pela via legal, né? Que às vezes não gosto muito de quando passa pelo judiciário americano. Não foi, o Alan não ganhou asilo, a Espanha negou a extradição, a Itália não extraditou o Tagliaferro. Então, assim, até quando esse pessoal vai continuar insistindo que estamos em uma democracia? A partir de agora, tudo indica que é uma decisão, muitas vezes, pessoal, do próprio Trump, do gabinete pessoal. Então, acho importante a gente olhar para este momento. A informação que eu tenho é que o Ramagem está sem celular, não está falando mais com a imprensa e que, enfim, vai aguardar agora a decisão do governo dos Estados Unidos. Lembrando, Marcelo, por fim, que o diretor-geral da Polícia Federal, inclusive havia me dito na segunda-feira que a prisão do Ramagem teria acontecido a partir de uma participação de um delegado de polícia brasileiro que está atuando dentro do ICE. Eu mostrei para vocês no vídeo onde eu falo sobre a prisão do Ramagem, esse migué. Então, tem um brasileiro lá que não tem autorização para ficar vigiando os outros, ele não tem jurisdição lá, não pode exercer a função de policial lá. Isso é coisa de China, de ditaduras. E agora o Brasil também, Brazuela. Gente, eu sei que vocês não gostam de ouvir a voz do sapo cachaceiro, mas assim, é 20 segundinhos, eu vou até cortar o fim. Toma um Estomazil, porque precisa ficar o registro desse mentiroso. Isso daqui precisa todo mundo ver saindo da boca dele como ele é mentiroso. Ramagem, sabe? Isso teve alguma coisa da Polícia Ramagem acho que Federal? vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multa via não. Ele foi preso e já estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena. Mentiroso, mentiroso. Mais uma vez, Lula mente. E por falar em Lula, por falar em petistas, ontem também, infelizmente, aconteceu a aprovação de mais um petista para compor o Tribunal de Contas da União. Petista vigiando as contas, que coisa linda. Aí o Lula ligou pro Mota, que são aliadinhos, né? Lula ligou pro Mota após a eleição para agradecer o esforço do Mota. O presidente Lula procurou o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesta quarta-feira, dia 15, para agradecer a eleição do deputado petista Odisseu. E quem é este deputado? Será que tem algum escândalo, alguma manchete falando sobre ele? Eu achei, né? O seu Odair Cunha, petista lá de Minas Gerais,
em 2017, protagonizou esse artigo aqui da Veja que fala o seguinte: deputado petista fraudou eleições do PT com dinheiro desviado. Coisa linda. Essa pessoa no Tribunal de Contas da União. Não tem como dar certo, né? Delator mostra como 150 mil desviados da Confederação Nacional de Transporte beneficiaram Odair Cunha na eleição do diretório do partido em Minas. Eu não vou comentar, vou me limitar a ler a manchete da Veja. Flávio Bolsonaro continua aí batendo de frente com o STF depois de mais essa última manobra do Xander Clayson de abrir um inquérito para apurar post de X, que ameaça a democracia. Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar a eleição a partir do STF. Infelizmente, é o quadro que estamos vendo. Comentei também no vídeo onde eu falo sobre esse processo que o Cássio Nunes, assumiu aí a presidência do TSE depois da saída precoce da ministra Carmen Brucha, e o Xande já tá mandando os recados e dizendo: olha só, que eu sei fazer umas coisas, uns paranauê diferentes, eu quero interferir nessa eleição. Gilmar Mendes foi dar bote no bumbum, fez textão. Fiquem calmos, não lerei todo o textão, mas ele tá reclamando aqui do Zema, né? O Zema defende que Toffoli e Moraes sejam afastados do STF e presos por causa do escândalo Banco Master, contrato de 129 milhões, fundo de investimentos no resort Itaiaiá, que também tinha ligações com o primeiro comando da capital, esse fundo de investimentos. E aí o Gilmar Mendes foi dar seus botes com o bumbum para defender os coleguinhas. Aí ele fala: é no mínimo irônico ver quem já geriu o estado de Minas Gerais atacar o STF. Oh, meu Deus, não pode falar. E seus membros, após ter, durante sua gestão, solicitado ao tribunal medidas que permitiram ao governo estadual adiar por meses o pagamento de parcelas de sua dívida com a União. Então, assim, o que eu entendi com a simples professora, dona de casa, é que o Gilmar Mendes está dizendo que essa decisão foi tomada não com base na lei, mas porque eles eram simpáticos ao Zema. O que vale é a lei ou é a simpatia da pessoa que está sendo processada? Porque ficou parecendo, seu Gilmar Mendes. Pega mal esse negócio aqui. Seus textões pegam mal. Então quer dizer que quem critica o STF não ganha nenhuma causa, mesmo que a lei proteja a pessoa? É o que fica aparecendo. Aí fica meio chato, né, seu Gilmar? Se eu fosse o senhor, não escrevia mais essas coisas. Melhor ficar em silêncio às vezes, né? Fica em silêncio, vai meditar, vai fazer alguma coisa que o senhor anda escrevendo uns textos aí que mais prejudicam. E finalmente vamos ao Ratinho. Temos mais uma petista. Agora o Ministério Público usou um recorte onde ele fala sobre uma petista para arrancar mais um dinheiro do apresentador. Agora, olha só o cúmulo do absurdo que é isso aqui. Ratinho vira réu por chamar deputada de feia do capeta e dizer que ela vai costurar cueca. Por causa disso, que ele fala num programa de rádio, vá costurar cueca, vá lavar louça, vá pra frente de um tanque, tipo... O Ministério Público teria que se envolver no negócio desse, gente. Não tô falando assim, ai, que bonito, que lindo, né? Mas assim, o Ministério Público, dinheiro público, que deveria estar sendo usado em escolas, pessoas morrendo na fila do hospital, e o Ministério Público vai processar porque mandou costurar cueca. Fala sério, né? O Ministério Público denunciou o apresentador de TV por suposto crime de violência política contra a mulher. Então, o Ratinho estava em um programa de rádio e daí ele fala aqui, ó. Na denúncia contra Ratinho, a promotoria destacou expressões que ele usou ao se referir a Natália Bonavides. Abre aspas pro Ratinho. Você não tem o que fazer, minha filha. Vá lavar roupa, costurar a calça do teu marido, a cueca dele. Porque isso é uma imbecilidade. Querer mudar esse tipo de coisa. Vem essa imbecil para fazer esse tipo de coisa, fecha aspas. Foi delicado? Não. Mas isso aqui não deveria ser crime, né? Não deveria ser crime. Enfim, aí depois ele emenda num negócio que daí é complicado, porque já não se pode mais falar nada, e daí falou metralhadora, ó, meu Deus, né? A gente tinha que eliminar esses loucos, não dá pra pegar uma metralhadora. Ele não falou num tom sério como lá na USP falaram que
merecer uma boa bala, uma boa paia, uma boa cova pra galera da direita. Ele falou em um tom de galhofa, mas aí eles não têm esse discernimento. Aí depois o Ratinho chamou de feia do capeta também essa senhora. A Júlia só pode ser chamada de feia, a Júlia Zanata. A petista não pode. Só que aí eu fiquei curiosa, né? Mas que raio, por que o Ratinho estava tão brabo? E aí eu fiquei braba também. Olha o projeto que a petista apresentou. Ela apresentou uma proposta que prevê o fim da referência de gênero na celebração do casamento civil. O que raio quer dizer? Com o objetivo de tornar as cerimônias mais inclusivas e assegurar tratamento igualitário entre casais. Parece muito bonitinho nas palavras, mas eles estão dizendo assim, vamos acabar com o rolê e pegar assim, porque a minoria está se sentindo meio contrariada de um negócio que sempre foi assim, nós vamos acabar com a tradição e vamos contrariar a maioria da população. É isso. O que acontece? Deputados preveem o fim da referência de gênero na celebração do casamento civil, mas foi a Bonavides que apresentou, tá? O PL 4004 de 2021 modifica os termos da declaração feita pela presidência na cerimônia, suprimindo os termos marido e mulher. Dizer marido e mulher, agora são marido e mulher, é muito ofensivo. Como é que ela quer? Ela quer que seja assim, de acordo com a vontade que acabam de declarar perante mim, eu, em nome da lei, declaro firmado o casamento. Não pode mais declarar marido e mulher. Num país onde tem gente que faz cocô no buraquinho, tem escola que não tem luz, não tem papel higiênico na sala dos professores. A senhora que deveria estar preocupada com isso, está preocupada com se vão dizer marido e mulher na hora do casamento. E a gente não pode nem ficar bravo e mandar ela costurar cueca, que daí vem o Ministério Público para gastar mais dinheiro público que deveria estar indo para outros lugares para processar as pessoas. Pois é, mas não é só no Brasil, tá, pessoal? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece no mundo todo. Esses tempos, inclusive, na Inglaterra, teve uma pessoa que foi condenada porque o rapaz beijou a mão de uma mulher, consideraram um crime. Enfim, agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo que eu falei. Conta pra mim aqui nos comentários. Lembra, não tá recebendo notificação dos meus vídeos? Entra na minha comunidade, eu sempre tô deixando o link da minha comunidade no WhatsApp, por lá vocês sempre serão notificados dos meus vídeos. Tem muita gente vindo aqui dizendo que não tá recebendo notificação, realmente o algoritmo, ele não está entregando o meu conteúdo, então se você quer receber todo o meu conteúdo, ainda ter acesso ao meu e-book que é 100% grátis e que te ajuda aí a proteger as crianças da tua família da doutrinação na escola, entra na comunidade, 100% grátis, link tá aqui embaixo. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!